Alguma vez, você já se perguntou o que acontece dentro de um carro quando você pressiona o pedal da embreagem? Ou porque você precisa pressionar o pedal da embreagem antes de mudar de marcha em um carro com câmbio manual? Este vídeo fornece respostas lógicas para essas perguntas. No final do vídeo também vamos entender o papel crucial desempenhado pela embreagem em uma partida na subida. Para entender a necessidade de uma embreagem, vamos primeiro entender a anatomia de um carro com motor de combustão interna. Motores de combustão interna têm uma faixa de torque muito limitada, e devido a isso, a fim de variar eficientemente a velocidade das rodas motrizes, os carros com motor de combustão interna precisam de um sistema de transmissão. O uso desta transmissão garante que o motor esteja funcionando dentro de sua faixa ideal de RPM e mudando de marcha de acordo com as condições de condução. A transmissão ajuda a controlar as velocidades da roda motriz. Em um carro de câmbio manual, fazer essas mudanças de marcha não é uma tarefa fácil. Para ter uma mudança de marcha suave com um câmbio manual, o fluxo de potência do motor para a transmissão deve ser interrompido. No entanto, não é prático desligar o motor apenas para esta mudança de marcha. A embreagem é usada para essa finalidade. Em suma, a embreagem é um mecanismo para desconectar o fluxo de energia para as transmissões sem desligar o motor. Vamos entender como isso funciona. A parte principal da embreagem consiste em um disco revestido com um material de alta fricção em ambos os lados. Um disco de embreagem simplificado é mostrado aqui. Este disco está no volante. Se uma força externa pressiona contra o disco da embreagem, o disco também vai girar o volante devido à força de atrito. O eixo de entrada da transmissão está conectado ao disco. Assim, quando uma força externa é aplicada ao disco, a potência do motor é transmitida ao sistema de transmissão. Esta força externa é fornecida por uma placa de pressão, o sistema de mola. A tampa deste sistema é fixada firmemente ao volante. Assim, a placa de pressão pressionará firmemente o disco de embreagem de fricção, e a potência do motor será transmitida ao sistema de transmissão. Mas este é o caso na condução normal. Então, como é o desengate de potência feito com uma embreagem? Para o propósito do desengate, um tipo especial de mola é introduzido no conjunto da placa de pressão. Esta mola é conhecida como mola do diafragma. Para entender melhor essa mola do diafragma, assuma que o movimento da mola do diafragma está fixado ao redor deste círculo. Neste caso, se você pressionar a parte central da mola como mostrado, a parte externa deve se mover na direção oposta. A mola do diafragma fica entre a placa de pressão e a tampa. Para entender melhor essa configuração, vamos fazer uma seção cruzada de montagem. A parte externa da mola do diafragma está conectada ao disco de pressão. Isso significa que, se você pressionar a parte interna como mostrado, o disco de pressão vai se afastar do disco de fricção. Assim, o fluxo de energia para a transmissão será interrompido. Isso é exatamente o que acontece quando você pressiona o pedal de embreagem. Um sistema hidráulico transfere o movimento da embreagem para o centro da mola do diafragma. Quando a mola do diafragma é pressionada, o fluxo da potência é descontinuado. Durante esse tempo, você pode fazer uma mudança de marcha. O pedal da embreagem é liberado após a mudança de marcha e o fluxo de potência continua novamente. É assim que funciona uma embreagem. Em uma embreagem real, você pode ver algumas molas helicoidais no disco da embreagem. Qual é o propósito dessas molas? Estas são usadas para suavizar as flutuações e vibrações da saída de potência do motor. É claro que o hub e o disco não estão conectados diretamente. A potência do motor chega primeiro ao disco, depois é transferida para as molas e, finalmente, para o hub de saída. Isso significa que as molas amortecerão a maioria das flutuações de fluxo de potência do motor e a transferência de movimento para o veículo será muito mais suave. Agora, vamos explorar uma tarefa extremamente importante e difícil na condução de carros com câmbio manual, a partida na subida. Mesmo em um carro sem freio de mão, você pode usar essa técnica de embreagem para dar partida na subida. Em um arranque em subida, inicialmente o pedal do freio e da embreagem são pressionados, enquanto o motor está funcionando. Agora, solte o pedal da embreagem parcialmente até sentir o ponto da embreagem. O ponto da embreagem pode ser sentido em seu pé,
Pode parecer que o motor está tremendo. Neste ponto, mesmo se você soltar o pedal do freio, você verá que o veículo não sairá. A embreagem parcialmente liberada age como um freio. Agora, você pode pressionar o pedal do acelerador e o carro se moverá para frente. A grande questão aqui é como a embreagem parcialmente liberada age como um freio. Este fenômeno de freio não é nada além de um jogo de equilíbrio de forças. Em uma condição de força perfeitamente equilibrada, as rodas do veículo não serão capazes de rolar e a força gravitacional será a mesma que a força de atrito estático nas rodas. As rodas do veículo são impedidas de rolar por outro equilíbrio de força. Forçar o equilíbrio entre a força de avanço do motor e a mesma força de atrito estático. Quando você solta parcialmente a embreagem e equilibra o ponto da embreagem, você está inconscientemente fazendo todos esses balanços de força. Quando essas forças estão em perfeito equilíbrio, as rodas, o sistema de transmissão e o disco de embreagem não poderão girar. É assim que o ponto da embreagem age como um freio. Mas lembre-se, a força friccional entre as superfícies de atrito produz a força de avanço do motor neste caso. Isso resultará em desgaste do material de fricção no disco da embreagem. Esperamos que este vídeo permita que você seja um engenheiro melhor e um motorista melhor.